Espero que tenham aproveitado as aulas que os nossos colegas deram, o André Luiz Ramos e o Rafael, e também o doutor Luiz Augusto. Luiz Gustavo. Hoje nós vamos ver o antepenúltimo capítulo, aliás, o penúltimo capítulo, que é efeitos físicos. E há muito que aprender neste capítulo e creio que deveremos anotar, porque não é comumente tratado nos nossos cursos de mediunidade dos centros espíritas e das federações. Então, há um preparo do mundo espiritual e o local onde eles estão aprendendo é constituído de uma sala de estar ligada a uma estreita câmara de dormir, onde fica o médium. E o médium é um homem ainda jovem e eles se preparam para auxiliar duas senhoras doentes. Aliás, o Aulus diz que eles somente se empenham nesse tipo de atividade porque há doentes a serem tratados. A mediunidade de efeito físico, somente por curiosidade, não representa para ele algo a que ele deva se dedicar. A atitude dos encarnados que fazem parte da reunião não é recomendável. Em geral, os encarnados não se dão conta da responsabilidade que é uma sessão de efeitos físicos. Somente, então, pelos doentes é que uma entidade responsável como o Aulus se interessa em ajudar. Aparelhos delicados são distribuídos pelo RESI para emissão de raios curativos. Esses aparelhos, eles existem no mundo espiritual, não são colocados aqui na matéria. A ionização também é feita. O oxigênio é trabalhado de maneira a se formar ozônio. E isto tudo é feito por entidades do mundo espiritual. E esse ozônio, ele é bactericida, quer dizer, ele auxilia para que não haja infecção. Por que isto é importante? Porque eles estão lidando com o ectoplasma. E esse ectoplasma não pode sofrer escoriações, inflamações, porque ele terá que voltar para o corpo do médium. Então, a ionização é feita, o que garante esse efeito bactericida, um efeito contra o germe. No entanto, os encarnados não primam pela responsabilidade, porque estão impregnados de nicotina, de carne e muitos de aperitivos. E vão para uma reunião dessa como se fossem passear, sem nenhuma responsabilidade. Além da nicotina, da carne, dos aperitivos, eles também têm formas, pensamentos inadequadas. Então, não tem assim uma disciplina mental, não procuram pensar no bem e isto reflete no cômputo geral. Bom, eles já cuidaram do médico no aspecto da digestão, da circulação
e do apoio às vísceras ou aos órgãos em funcionamento. Então, August recomenda que a gente estude no livro Missionários da Luz. E de fato foi o que eu fiz quando escrevi o Dom da Mediunidade. Eu coloquei as informações dos mentores, tanto em Missionários da Luz, quanto nesse livro, nos domínios da mediunidade. E a carga de informações é muito grande, e informações que, em geral, nós não temos em livros comuns. Então, seria interessante que vocês pudessem rever o livro Missionários da Luz e acompanhando nos domínios da mediunidade, para entenderem melhor o que é a materialização, o que são os efeitos físicos. Apagada a luz, os encarnados começaram com os hinos evangélicos. E os desencarnados extraíam as forças da onde eles podiam, quer dizer, das coisas, né, das pessoas e da natureza. O médium desdobrou-se e viu-se que o seu corpo estava largado e inerte. Sob o domínio dos técnicos, saía grande massa de ectoplasma. Então, o que significa falar que o médium está desdobrado? O que é isso? O que é desdobramento? Desprendimento do corpo. O que é desdobrar-se? Se desprender do corpo físico, né? O espírito se desprende do corpo físico. Sai o perispírito. Pode sair tudo que tem do perispírito ou não? Não. O que deve ficar nos desdobramentos? O que deve ficar? A parte do corpo vital, do duplo etérico, porque se sair, morre, né? Então o perispírito sai, mas não todas as camadas. Aquela camada mais ligada às reações orgânicas devem ficar, certo? Senão o organismo ele não funciona, né? Não. O organismo pode morrer. Entendi. Bem, o que é o ectoplasma? É uma pasta flexível, uma espécie de geleia viscosa, semilíquida, que sai por todos os poros do médium, particularmente os orifícios naturais, como a boca, narinas, ouvidos. Alguém aqui já viu fotografia de materialização? Sim, ótimo. Quem viu, ótimo. Quem não viu, procure ver, para saber como é que sai o fluido ectoplásmico do médium. Também sai do tórax e das extremidades dos dedos. Tem um cheiro especialíssimo. Parece assim uma coisa muito primitiva, de geleia viscosa, de protoplasma. É um movimento reptiliano, quer dizer que se assemelha ao movimento de uma cobra, né? Vai realizando meandros. Mas é volátil, né? Ele volátil, né? Não, se é ectoplasma, ele tá no sentido, não é mais gasoso, né? Ele é material. Agora, ele pode ser gasoso, mas aqui no caso não, porque ele está sendo visto, né? É semilíquido, né? Tem grande massa protoplásmica viva
e tremulante. O ectoplasma está tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. O que Aulus quis dizer com essa frase? Que o fenômeno de materialização assemelha-se a quê? A gestação, pessoal. Isso é para falar logo assim, ó. Entendeu? Porque significa que nós entendemos. Então, o fenômeno de materialização assemelha-se muito ao período gestacional. Então, costuma-se dizer que a mulher grávida é uma mulher que está realizando uma tarefa mediúnica, porque ela está corporificando alguém no seu ventre, materializando alguém. E o fenômeno de materialização, ele precisa e deve ser comparado à gestação. Por quê? O que significa? Que o médium está intimamente ligado à produção do seu ectoplasma e que o ectoplasma vai formar algo que sai das entranhas do médium, como se fosse no período maternal. O médium pode intervir nos trabalhos. O Aulus diz que é tão complicado isso porque eles não sabem se o médium vai se comportar devidamente. E é sempre uma incógnita. Se o médium tiver maus pensamentos durante o trabalho, ele pode interferir de uma forma negativa na materialização. E isso não dá para prever e nem para controlar. É preciso a mais ampla educação do médium e por isso ele tem que se conscientizar da responsabilidade que ele tem. Tem de haver mais segurança na desmaterialização do médium. O que é isso? André Luiz e Hilário querem saber se o médium pode ser desmaterializado. Por exemplo, você está olhando o médium deitado, ele está numa profunda sonolência, um sono muito pesado, de repente você olha, ele não está mais, não tem mais nada ali. O que aconteceu? Desmaterialização. Houve a desmaterialização do médium, né? Aliás, os metapsiquistas e os cientistas das primeiras décadas do século XX já haviam reportado casos de desmaterialização. Mesmo com rigoroso controle, então, está sujeito ao médium, à sessão, e aos companheiros encarnados, que com seus pensamentos podem interferir. A mediunidade, seja ela qual for, mas da materialização, ela é um privilégio? Não. O médium é um ser privilegiado? Não. Não é. Ele recebeu uma incumbência e tem que dar conta dela. Ao contrário do que acontece aqui na Terra, quando os médiuns são endeusados. E na maioria das vezes perdem a encarnação por causa dos companheiros encarnados.
pelo fascínio, pela adoração, pela invigilância. Materializar, diz Alves, significa corporificar. Mediunidade não traduz sublimação, vejam bem, mas meio de serviço. Algo que o movimento espírita tem que deixar de lado e não repetir jamais é o fascínio pelo médium. A maioria age como se os médiuns fossem privilegiados, e não são. E o verdadeiro médium não se deixa levar por isso. Não vai para o personalismo, não acalenta a vaidade. O verdadeiro médium quer saber de trabalhar, de ser útil. Como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além, pelo simples fato de modelarem formas passageiras? Então, a mediunidade é algo muito interessante na nossa vida. Nos séculos passados, matamos, levamos para a fogueira, enforcamos, pintamos o diabo a quatro com os médiuns, porque eram bruxos, eram pessoas que precisavam ser alijadas da sociedade. Depois, o tempo foi passando e de alguma forma nós fomos nos acostumando com esses fenômenos. E o que nós temos então? Fascínio e fascinação leva à distorção e ao desequilíbrio. Então, ainda nosso contato com a mediunidade é bastante crítico. Nós temos que, como espíritas, procurando em Allan Kardec e nos espíritos superiores, temos que disciplinar a mediunidade. E mais que isso, disciplinar os pensamentos relativos àqueles que estão ligados aos médiuns. Essa força, diz Aulus, é como as outras. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem. Então, nós podemos ter uma mediunidade estuante, forte, né, muito representativa, em uma pessoa que não tem moralidade. E por que vem assim? Justamente para ela se moralizar e para, com o seu trabalho, auxiliar a sociedade. Infelizmente, nem sempre dá certo. O Aulus diz claramente que o ectoplasma pertence ao mundo psicofísico. Quer dizer que a origem é psíquica, espiritual, e ao mesmo tempo dá vazão à parte orgânica, ao físico. No futuro, veja bem, essa é uma questão que tem sido muito perguntada. Por que não existem mais sessões de materialização, se elas foram tão comuns, né, na época de Kardec e da metapsíquica? Aulus diz que no futuro ela será mais abundante, o ectoplasma e a ectoplasmia, e mais facilmente abordável. Então nós não estamos na época em que essa mediunidade vai se ampliar. Nós estamos no compasso de espera. Por quê? Porque o nosso atraso em matéria de amor é muito grande e nós não estamos aplicando
o ectoplasma para curas, que é, né, bastante desejável que a gente o faça. É para isso que o ectoplasma existe. Por enquanto, diz ele, nós estamos francamente inatos. Nós não sabemos utilizar essa força devidamente. E algo que ele colocou que é muito importante. A mediunidade sublimada é algo eterno e divino que a humanidade está edificando. Por enquanto, nós não temos muito traquejo em lidar com a mediunidade. Nós estamos fazendo ainda de uma forma incipiente. Não há conhecimento. Então é preciso a prática para nos levar a conhecer melhor o seu emprego. Eles obtiveram do médium uma grande massa de substância ectoplásmica, leitosa, prateada, e nelas havia alguns fios escuros e cinzentos, provavelmente as formas, pensamentos negativas dos encarnados. Agora vamos aprender o que o Aulus fala da constituição do ectoplasma, ou como é que ele se apresenta. Fluidos A, forças sutis do mundo espiritual. Então, quando nós fazemos uma sessão de materialização, temos os fluidos A. Quais são os fluidos A? São aqueles típicos do mundo espiritual. Fluidos B são fluidos do médium e dos assistentes. E fluidos C, os retirados da natureza. Junto aos trabalhos de ectoplasmia ou de efeitos físicos, quem é que nós temos como trabalhadores incansáveis? Quem? Os espíritos. Quem? Os benfeitores. Quem que auxiliam muitíssimo o médium e a equipe? Os índios. Por quê? Por que os índios? Na natureza. Porque eles conhecem a natureza e sabem como tirar. E eles precisam trazer esses fluidos C. São retirados da natureza e que fazem parte das sessões de ectoplasmia. Até dos animais também, né? Plantas, né? Animais. Mas isso precisa de ter uma equipe bastante competente. Quando o fluido chega, eles têm que saber se eles vão aproveitar ou não. Os fluidos A são da onde? Espiritual. Do mundo espiritual. Os fluidos B vêm de onde? Dos encarnados. E os fluidos C vêm da onde? Da natureza. Da natureza. De tudo ao redor. Certo? 14 pessoas encarnadas assistiam à reunião. Mas, infelizmente, ninguém compreendia realmente o esforço do mundo espiritual, o que é lastimável. O que Aulus constatou? Que com aquela qualidade de fluidos B, eles não atingiriam a materialização superior. O que seria a materialização superior? E aqui
É preciso reter esse ensinamento. O que seria a materialização superior? Vamos ver. Existe a materialização superior e existe a materialização incompleta. Como é que se dá a materialização incompleta? E aqui é novidade, porque a gente não vê isso tratado nos centros espíritas, não. O que é a materialização incompleta? É o médium desdobrado que incorpora a enfermeira que vai cuidar dos doentes. Então, ele está deitado, num sono profundo, ele se desdobra, ele desdobrado está consciente, mas na matéria ele está inconsciente. Então ele está desdobrado. O que acontece? Ele incorpora a enfermeira que vai dar o auxílio ao doente. E essa enfermeira, doutora, ela aparece, todos os assistentes vê a enfermeira ou não? Enfermeira em cima do ectoplasma do médico. Nós vamos ver agora. Então, Aulus auxiliou o perispírito do médium, que estava meio claudicante. O médium foi envolvido por um extenso roupão ectoplásmico e a enfermeira uniu-se a ele. Quem estiver olhando vai ver quem? A enfermeira. A enfermeira. Mas pode ver a sombra do médium embaixo dela e dizer que é fraude. Pode sim. Por quê? Se você tirar uma foto, pode aparecer a enfermeira por cima e o médium por baixo. Se esse roupão ectoplásmico não cobre inteiramente o seu rosto. Entenderam como é? Senão tem que repetir. Como é que é a materialização incompleta? Ela se dá, mas ela é incompleta. Como é que é? O médium se desdobra. Isso. Em cima dele tem um roupão ectoplásmico e a enfermeira se une a ele. Quem estiver olhando vai ver sim a enfermeira no seu contorno, mas o miolo é do médium. Quem não entendeu, levanta a mão. Isso é fundamental. Então, Por favor, doutora, mas isso não é só com a enfermeira? É só com a enfermeira? Por exemplo, o médico, ele vai para uma sala cirúrgica, e também ele é também auxiliado. Isso acontece também? não, o que você está falando? Você está falando de cesão ou de cirurgia humana? Não, olha, aí é a enfermeira que está cuidando. A enfermeira Nós estamos numa sessão, filha, de materialização. Só uma sessão de... Entendi. Então, é a enfermeira que comanda os movimentos, certo? O médium, embora ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular. E também porque estava sendo visto. E na mediunidade psicofônica, isso não é visto. Mas é como se fosse. Explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. De quem?
De quem? Da maravilha dos encarnados. Dos 14 que estavam lá. 14 tinham ido para ver o paizinho, a mãezinha, para eles dizerem se é bom fazer tal negócio ou não, se vão se casar com fulano, beltrano. É isso aí. Isso é encarnado. Nada, neto de Biribitiba, nada. Tem nada. Não sabem nada. E estão ali, não sabem bem por que caíram de paraquedas. Podia selecionar essas pessoas, né? Mas os encarnados são todos assim. É muito difícil não ter assim. Então, fora do corpo, o médium está consciente, mas ele não se lembrará de nada. Os encarnados não compartilham da responsabilidade daquela hora. São crianças inconscientes. Exigiram a presença de afeições desencarnadas, criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno. Ah, podia ser assim, porque podia não sei o quê. Você sabe como é encarnado, né? Você tem ideia? A imaginação corria solta, né? Quando não traziam problemas aviltantes, degenerados, para a gente ter uma ideia de como é que a sessão se operava. Houve socorro aos doentes, graças a Deus. Por quê? Porque a equipe espiritual era muito boa, né? E conseguia, a cada armadilha que os encarnados tramavam, eles conseguiam suplantar. Várias vezes a enfermeira ia e vinha do quarto para a sala para ganhar mais força ectoplásmica, porque os pensamentos eram inadequados. Então ela precisava sair daquele ambiente sufocante para pegar mais força e continuar as tarefas. Pode ser uma coisa dessa? Estava quase desistindo, então. É revoltante, né? Mas, no entanto, o mundo espiritual, coitados, são criancinhas, ainda estão inconscientes. Sinceramente, o nosso diagnóstico não é esse, né? Bem, os espíritos aproveitaram o final do trabalho, quando os doentes foram tratados, para fazer fenômeno de transporte. O que é isso? Certo. Transporte. Como o nome diz? Transportar objetos. Isso, transportar objetos. No caso, foram flores. O transporte foi realizado com reduzida cooperação do médium. Porque para colher a flor e trazer, a quantidade de ectoplasma é pequena. Então foi possível fazer. A energia ectoplásmica atravessa a matéria densa. Não encontrou qualquer obstáculo para transpor a parede. Que aí a gente pergunta, como é que puderam transportar de um jardim para a reunião ali? Então, já sabemos que atravessa a parede, né? E se fosse o médium a transpor a parede, seria possível? Ele diz perfeitamente, desde que seja mantido sob controle da equipe espiritual. Doutora, dá licença, nesse problema de transporte também, quando tem, por exemplo, objetos que são transportados de um lado para outro, né?
também é considerado quer dizer, uma desmaterialização da matéria para poder fazer esse transporte, não é isso? Dependendo do lugar que vão passar, sim. Da matéria densa precisa. Por exemplo, no País da Sombra, a médium Elizabeth, através da mediunidade dela, eles transportaram da Índia para a Europa a Ixora crocata, que é uma planta típica da Índia e que foi transportada para a Europa. Seguramente eles tiveram que desmaterializar e materializar. Uma outra pergunta que está dentro desse contexto. Porque tem muitos médiuns que eles têm a mediunidade de efeitos físicos e às vezes eles se transformam em animais assim ferozes de uma hora para outra, entende? Tinha um membro do clero, se não me engano é Dom Bosco, e ele tinha esse tipo de mediunidade, de vez em quando ele se transformava em animais. Não é ele que se transformava. Era a materialização de um animal selvagem. Ah, certo. Não é? Então, é o que ele disse. Para o mundo espiritual, eles têm capacidade para materializar e desmaterializar. Então, a física já chegou à questão do transporte de pessoas físicas. Não sei se vocês têm acompanhado. Então, por enquanto, eles estão se dedicando ao mecanismo, ao funcionamento. É como aquela série Star Wars. Eu não acompanhei, mas é como aquela série. Você está num determinado lugar e se transporta para outro. A física já está fazendo isso. Então, o que o Aulus está dizendo? Eles são capazes de desmaterializar e tornar a materializar. E o que ele diz? Que nós vamos fazer isso. Por enquanto nós estamos desmaterializando. Nós estamos explodindo, não é? A matéria. A bomba atômica é um exemplo claro. Mas ele diz aqui: o espaço persiste em todas as formações e através dele os elementos se interpenetram. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas, com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Então, Aulus já previu o que está acontecendo hoje nos experimentos da física. Você se desmaterializa para materializar-se em outro lugar. Mas isso já é feito no mundo espiritual correntemente, há muito tempo. Desde que as sessões de materialização do século XIX e XX já estavam em pleno curso aqui na Terra. Não é? Isso é possível. O dom da ubiquidade de alguns encarnados relatados no passado tem a ver com isso? Seria o mesmo que materializar-se sim em algum outro lugar, mas é o nosso perispírito que materializa em outro lugar, né? Entendeu? Então, de uma certa forma, o espírito que faz isso, ele tem muito treinamento já para poder fazer. Porque ele larga o corpo dele ali e vai materializar-se em outro lugar. Provavelmente ele atravessou grande parte, assim, sem necessidade de desmaterializar.
e materializou-se no lugar onde tinha que materializar-se, né? Então, ele já deve ser um técnico normal de materialização e desmaterialização. Mesmo matéria ficando lá na sala. Depois, os moldes de parafina. Quem já leu sobre moldes de parafina e materialização sabe que é comum isso, né? Então, um dos benfeitores cobriu a mão direita com a pasta dúctil que emanava fartamente do médium. Essa pasta dúctil é o ectoplasma, né? E materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após em parafina superaquecida, deixando o molde como lembrança. Então, nas sessões de materialização, costumava-se deixar a parafina líquida em alta temperatura, né? Os espíritos envolviam a própria mão no ectoplasma, ele ficava todinho envolvido por isso, e eles mergulhavam na parafina, que não tem nenhum efeito sobre o perispírito, né? E conseguiam moldar a própria mão e deixavam como lembrança para quem estava lá. Assim eles trouxeram flores em transporte, né? Conchas marinhas, perfumes. E finalmente o ectoplasma foi purificado pelos benfeitores e voltou de novo para o corpo do médium. Sem isso ele teria morrido, né? Precisa fazer isso. A constituição do ectoplasma. Segundo Auro, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é recurso peculiar, não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos analisados. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Esta é a definição de Auro quanto à constituição do ectoplasma. Quem quiser se aprofundar, leia com calma, né, e veja o que ele diz sobre essa constituição. Infinitamente plástico, da forma parcial ou total, às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica, da consistência de fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis, nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem, mentalmente afinados com ele. É preciso cuidado para não ser manejado por inteligências sombrias. É o que acontece quando nós estamos no final do período que estamos entregando o corpo físico à morte, que os benfeitores têm todo o cuidado de não deixar
os ectoplasmas, os fluidos ectoplásmicos finais, à mercê de vampiros e que distribuem, então, pela natureza. Nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade maternal, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis às suas necessidades, sendo a prazo curtíssimo autênticos filhos dele. Isso dá a entender que nas forças geradoras do médium surpreendemos igualmente os princípios fundamentais da genética humana, em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Os princípios são os mesmos. Temos que aguardar o futuro para ver como isso se dá. Então, a genética espiritual, nesse caso, existe e está na base também deste fenômeno. O capítulo é longo, os ensinamentos são muito bons, e como eu disse, vou repetir, quem quiser maiores informações, leia Missionários da Luz, na parte de materialização, e terá completado, né, a sua ideia, a sua formação quanto aos efeitos físicos. No meu livro, O Dom da Mediunidade, eu tive a oportunidade de juntar os dois capítulos, de modo que está tudo ali mastigado, né? Tudo referente ao efeito físico e à materialização. Alguém tem alguma pergunta a fazer desta matéria? Doutora, dá licença, eu queria que a senhora explicasse aquele fenômeno de Cat King com William Crook, né? Na época de Kardec, né? E ela se materializou durante 6 meses para ele poder fazer, para estudar os fenômenos. A senhora conhece isso aí, né? Sebastião, ela materializou-se 3 anos. E a média era a Florence Cook. Era a Florence Cook quem doava o ectoplasma. Sem isso, não era possível materialização. E Crookes via a Florence Cook aqui, doando a materialização, a Kate King aqui em pé materializado. De modo que ele foi um dos grandes testemunhos da história da espiritualidade para todos nós. Tá Quem bom, quiser obrigado. saber mais, Obrigado. está em Fatos Espíritas de William Crookes. Doutora, nós podemos transpor mais ou menos essa lição de hoje por aquelas materializações que eram feitas por Chico Xavier e Peixotinho, que Rafael Ranieri nos relata, inclusive em livro? Sem dúvida, aí está a explicação de tudo que eles fizeram, né? Eram materializações luminosas e eram materializações completas. Completas, né? Completas. Na materialização completa, você não precisa de utilizar o perispírito do médium. Toda a parte é fornecida pelo ectoplasma do médium e o comunicante utiliza de toda essa massa, sem necessidade do perispírito do médium. Vou fazer mais uma complementação. Se nós quisermos fazer uma doação ectoplásmica a um enfermo que está em outra cidade, por exemplo, é possível? Nós Desde fazemos que a gente se ponha a rezar, a orar com um grupo de confiança e que possa estar mentalizando o doente à distância, perfeitamente possível, sem problema. Perfeito, obrigado. Vou repetir. A próxima aula será a última aula do livro. São 2 capítulos. A outra aula, do dia 13, vai ser exclusivamente
para tirarmos as dúvidas. Revejam nas suas anotações o que não ficou claro. Podem fazer por escrito ou por via oral. Alguma dúvida? Então vamos trabalhar.